Como nós estamos falando de uma festa, e normalmente em festas existem algumas histórias, né? A pessoa conta alguma história. Eu quero começar introduzindo aqui, essa introdução eu quero trazer para vocês uma historinha que eu até contei no vídeo ontem de uma maneira muito rápida, que foi a primeira vez que eu tive a oportunidade, que eu tive contato com a Comunhão Cristã Aba. Eu vim num culto de domingo, no mês de janeiro, era o segundo mês de janeiro, naquele ano, e um amigo meu me convidou para conhecer a Comunhão Cristã Aba. Eu estava numa fase em que eu queria sair da igreja onde eu estava. Na realidade eu queria me esconder de todos os cultos que eu assistia, mas eu estava lá indo todos os domingos. E aí havia visitado já algumas igrejas e naquele ano esse amigo falou: vamos visitar uma igreja? Tem uma igreja bem legal, não é muito longe aí da nossa, vamos lá dar uma olhada. E eu vim, eu, a minha esposa, ele com a esposa. Nós chegamos aqui no culto da tarde, naquele domingo, aconteciam 2 cultos no período da tarde, um à tarde e outro à noite. E nós viemos, assistimos o culto. Eu até brinco com o Pio, né? Aquele dia assim, não ouvi muito o que o Pio falou, né? Viu? Eu já te falei isso algumas vezes, né? Eu não ouvi muito o que ele falou, porque eu fiquei olhando para a igreja, era ali na João Bétega, fiquei olhando para as coisas e, na verdade, eu não vim pela igreja, eu vim querendo fugir do outro lugar onde eu estava. E o culto passou, tinha um louvor, tinha muita gente e tal, e aí terminou o culto. Quando eu estou saindo, porque eu tinha que ir para o outro culto, com aquela vontade que vocês podem imaginar, e aí eu estou saindo no corredor ali, uma fila de pessoas para entrar na igreja. Quem é dessa época vai lembrar quando tinha os 2 cultos. E aí nós tínhamos uma fila, e eu parei e fiquei olhando para aquilo, eu querendo fugir da igreja, não querendo participar de culto, e eu estou saindo aqui, tem uma fila de pessoas esperando para entrar na igreja. Deve ter alguma coisa errada nesse lugar. Não pensei que poderia ter alguma coisa certa, eu pensei que poderia ter alguma coisa errada. E aí eu saí com aquilo na minha cabeça, e fiquei pensando com relação àquilo, e aquilo me incomodou demais. Resumo da ópera: em junho daquele ano, e esse ano era 2005, eu estava começando a congregar na Comunhão Cristã Aba. E aí eu entendi o porquê que aquela fila se formava. Porque aqui foi falado algumas vezes pelo Rafael, salvar vidas, formar líderes. Então, as pessoas são de extrema importância. E por isso que as pessoas estavam aguardando para poder entrar em um evento, em um culto, porque ali se fala sobre salvação. Ali se falava sobre conhecer a Cristo. Ali se falava sobre formar pessoas. E isso acontece há 28 anos. Eu só estou aqui há 17. Tem algumas pessoas, como o Tom, que estão há quase 28. Mas o Rafael está há 11. Talvez você tenha chego ontem. Talvez você tenha chego a semana passada. Não tem problema nenhum. Você faz parte dessa história de 28 anos. E isso é importante. Então esse aniversário é para você também. Esse aniversário é para um braço de Cristo Jesus que está sendo, assim, extraordinariamente usado e sendo colocado como ferramenta dele aqui na terra, para que o objetivo dele, que é salvar vidas e formar pessoas, pudesse ser executado. E é nisso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Olha só o que nos diz. Eu não vou ter ponto 1, ponto 2, ponto 3, hoje vai ser uma conversa. O título dessa nossa conversa é A Única Razão. A Única Razão. E para começarmos, eu quero trazer esse texto de Lucas, que nos diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu acho fantástico esse texto, eu gosto demais dele, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aqui Jesus colocou para que Ele veio. Jesus, nesse texto, ele estava lendo o texto de Isaías, e ali ele estava dizendo: agora se cumpriu essa promessa, e eu vim para fazer isso.
Eu estou aqui para isso. Eu vim aqui para trazer vida, eu vim aqui para trazer libertação, eu vim aqui para trazer paz, eu vim aqui para trazer o melhor que o meu Pai tem, que é a paz, que excede a todo entendimento humano. Eu vim aqui para que você possa ter liberdade. Eu vim aqui para que você não seja mais escravo. Eu vim até aqui para que você não dependa de mais nada, a não ser de mim. Foi isso que Jesus disse ali. Eu trago libertação. Eu trago a vida que vale a pena ser vivida em mim. Jesus fala isso. O próximo texto. Olha só o que nos diz. Aí Jesus pedindo algo, falando algo, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus aqui dizendo: olha, o negócio é o seguinte, eu sou o ungido do Senhor, eu estou aqui para fazer o que vim para fazer, trazer liberdade, vida, libertação, paz. E agora vocês que estão comigo, que eu tenho preparado, que eu tenho treinado, eu vim para salvar vidas, e vocês que eu tenho preparado, que eu tenho treinado, que eu tenho formado como líderes, irão por todo mundo e vão pregar as boas novas. Vão pregar as boas novas. Vão lá e falem do Evangelho, falem do que é viver em Cristo, do que é viver essa nova vida. Amém? Muito bem. Agora eu vou ler algo para vocês que vai aparecer que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas vocês já vão entender. É uma definição que não é bíblica, ok? Bem claro isso. Eu quero falar sobre uma coisa que muitas pessoas já devem ter ouvido falar, e está em moda já faz um bom tempo, que é uma coisa chamada modelagem, que é você modelar alguém que tem sucesso. Olha só o que diz essa definição. A modelagem ela foi nomeada, não vou dizer que foi criada, porque eu já vou apresentar o criador para vocês verdadeiro dela, por John Grinder e Richard Bender no início da década de 70. Ali eles criaram esse método, eles criaram essa forma chamada modelagem ou metamodelo, que as literaturas nos falam hoje. De uma maneira muito objetiva, a modelagem é o processo de observar e mapear o comportamento bem-sucedido de outras pessoas, o que envolve traçar o perfil de comportamentos, fisiologia, crenças e valores, estados internos e estratégias de um indivíduo, que formam a base de algum tipo de desempenho excepcional. O propósito da modelagem comportamental é criar um mapa pragmático ou modelo deste comportamento que pode ser usado para reproduzir ou simular um indivíduo que esteja motivado a fazer isso. Assim, busca-se identificar os elementos essenciais de pensamento e ação exigidos para produzir a reação ou resultado desejado. Ou seja, modelar é você olhar para alguém que teve sucesso, alguém excepcional, e começar a fazer o que essa pessoa faz, olhando todas as suas crenças, seu comportamento e tudo mais. E aí vem Paulo, né? E eu digo que não foi na década de 70 que se criou isso, foi lá com Paulo que se criou isso. Vem Paulo com a sua genialidade, como o Pio sempre fala, chamar Paulo de gênio é diminuir a capacidade de Paulo. Vem Paulo e simplesmente diz assim: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele resumiu tudo aquilo ali que a ciência tenta explicar e diz assim: presta atenção, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Pronto. Precisou falar tanta coisa assim ali? Não. Sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, alguém que era um ferrenho perseguidor da igreja, alguém que tinha uma carta na mão, podendo matar os cristãos, podendo matar os discípulos de Cristo. Esse texto, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo, está em 1 Coríntios. E ele
simplesmente num momento extraordinário de encontro com Cristo, ele ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele: Senhor. Paulo se converte, Paulo conhece a Cristo, e a partir desse instante, ele começa a conhecer tanto a Jesus, a buscar tanto dele, tanto, que ele diz assim: quer ser igual a Cristo? Pode me imitar, porque eu sei que eu consigo ser como Ele é. E se Paulo consegue, deixa eu te falar uma coisa, eu e você também conseguimos. Sim ou não? Mas olha quem era Paulo. E olha como ele agia. Modelagem. Presta atenção. Perceba como Paulo se comportava. Paulo era um estudioso. Paulo era profundo. Paulo, ele buscava. Paulo sabia quem ele era em Cristo Jesus, ao ponto de dizer isso: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu entendo que a comunhão cristã está dentro bem deste conceito. Mas vamos ver o que Paulo fazia. Atos 28. Olha só o que diz esse texto de Atos para nós. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. O que Jesus disse lá atrás? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Eu vim para trazer libertação aos cativos. Eu vim para trazer vida. O que Paulo fazia durante todo esse tempo? Trazia a libertação em Cristo Jesus, através da palavra que ele pregava. Ali Paulo, estava imitando a quem? A Jesus. O que Paulo estava fazendo? O que Jesus fazia. O que Paulo estava fazendo? Trazendo a interpretação sobre aquele que era Cristo Jesus. Paulo estava exercendo o ide. Paulo estava levando a palavra. Paulo estava levando o conhecimento de Jesus. Olha o próximo texto. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na segurança, na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, Ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. O que Paulo está fazendo aí? O que Paulo fez com Tito? Tito, um dos maiores companheiros de Paulo, era tão útil, mas tão útil, tão confiável que ele deixou ele em Creta. E depois disso, escreve essa carta dando as instruções para ele, para que ele ali fundamentasse o quê? A liderança. Então Paulo, quando pregava, ele fazia o quê? Ele salvava vidas através da palavra. No caso de Tito, ele está fazendo o quê? Ele formou um líder, que estava ficando num determinado lugar e fazendo o quê? Formando mais líderes. Qualquer semelhança não é mera coincidência, estão percebendo? A comunhão cristã ama tem 28 anos, mas isso começou aonde? Lá atrás.
Paulo forma Tito e diz assim: olha, você vai em Creta e vai estruturar tudo para que essa igreja possa caminhar sozinha. Olha o próximo texto, o que ele faz com Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixe de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. Paulo trouxe uma formação a Timóteo. Paulo acreditava demais no seu poder de liderança, e mesmo ele sendo muito jovem, ele diz assim: menino, você vai assumir qualquer igreja em qualquer lugar do mundo, porque você está preparado e você vai formar outros líderes. Timóteo, você é um camarada que está preparado. Você está formado, e quem te capacita? O Espírito Santo de Deus, e você irá até lá, e você constituirá aquilo que precisa ser constituído. Aqui nós temos pessoas que são líderes de igreja, nós temos pessoas que frequentam grupos familiares, são apacentadores, tem só pessoas que são só frequentadores de grupo familiar. Mas você, a cada dia que vem até aqui, você recebe um pedaço de formação. Você recebe não só informação, mas recebe conhecimento. E se começar a colocar isso em prática, você vai colocar isso se tornando como sabedoria. Se tornando sabedoria, você e eu podemos exercer o que a palavra diz que nós podemos exercer e ser. Aliás, Paulo preparou tantos líderes que hoje, se você olha os textos dele, as cartas dele, são verdadeiros cursos universitários. Aliás, tem versículo que dá para virar um curso de 4 anos. Formar pessoas, formar líderes. Levar a palavra de Deus aos outros. Sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, enquanto teve fôlego, ele falou de Jesus. Paulo, enquanto teve fôlego, ele preparou, treinou pessoas e até hoje prepara através dos seus escritos. É assim. Quantas pessoas foram treinadas? E quanto mais ele treinava, mais o reino poderia ser ampliado. Quanto mais ele falava, mais pessoas poderiam ser alcançadas. Quanto mais a palavra era pregada, mais pessoas eram salvas. Salvar vidas e formar líderes. Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Jesus disse. Só que veja que algo interessante, como é interessante isso. Se você não fez FATEM, aconselho você a fazer. Mas na FATEM nós temos uma cadeira chamada Aliança de Sangue. E nessa cadeira nós aprendemos sobre a aliança que nós temos com Cristo Jesus. E se eu e você temos uma aliança com Cristo Jesus, nós somos igual a Ele. Faz sentido? Sim ou não? Porque a aliança, uma das bases da aliança é a igualdade. Se eu tenho uma aliança com Cristo, então já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim, então eu sou igual a Cristo. Então, se Ele foi ungido para levar as boas novas aos pobres e aos cativos, eu também sou ungido para, sim, eu e você. Fomos ungidos para levar as boas novas às pessoas. E muitas vezes nós não queremos. Muitas vezes nós achamos que esse negócio não é para nós. Muitas vezes nós achamos que isso é só para o pastor ou para quem é da evangelização, ou para qualquer outra área que não seja minha, levar as boas novas, como assim? E esse é um pensamento que eu tinha, assim, de uma maneira muito forte em minha vida. E eu vim aprender dentro da comunhão cristã que não é assim que funciona. E eu era cristão, eu era convertido. Mas eu não tinha o entendimento que eu tinha que falar de Jesus, por mais absurdo que possa parecer para você hoje isso. É tão absurdo que, se você talvez tenha assistido algumas das minhas aulas de aconselhamento, eu sempre comento sobre isso.
Mas certa vez eu estava aqui nesse tempo, só que não era essa estrutura, era a estrutura antiga. Eu estava sentado aqui no meio, como eu falei para você, nós tínhamos 2 cultos. A Neu fazia parte do louvor. E aí ela veio para o louvor. Tipo, se o culto começa às 4, o louvor chega 40 minutos, 1 hora antes. Então eu estava aqui tipo 3 da tarde. Estava sentado aqui, esperando começar o culto. Chega 2 pessoas do meu lado, 2 jovens, e falam assim: Silmar, nós vamos orar por uma pessoa no hospital. Vamos com a gente? Eu olhei para um lado e falei: pô, estou fazendo nada, vou. Eu fui. Hospital de Clínicas, domingo, sol de rachar, não lembro o mês que era. E a gente chegou lá e oramos pelo menino, tal. Eu estava com câncer, aceitou Jesus, tudo bem. Terminou isso, o que eu pensei? Vamos para a igreja, vai começar o culto. Aí o menino olha para mim assim: joia, joia. Eu falei: então tá, vamos embora. Quando eu falei vamos embora, ele falou assim: Silmar, onde você vai? Eu falei: embora. Ele falou assim: não. Eu falei: não? Nós não viemos orar por ele? Sim ou não? Sim. O que a gente vai fazer agora? Ué, a gente está num hospital, horário de visita, cheio de pessoas precisando do quê? Saber de quem? Ué, vieram visitar os parentes deles? Não, não. As pessoas precisam de Jesus, Silmar. Eu falei: ah, sim, precisam, mas ok. Não, vamos falar de Jesus para as pessoas. Eu falei: o quê? Isso não é piada, é verdade. Vamos falar. Eu falei: ok, pode falar. Eu falei: não, nós vamos falar, nós 3. Eu nunca falei, não sei nem como é que faz isso. Então você vai aprender hoje. Eu falei: vamos comigo. Aí foi do lado de uma cama e começa a falar, cada 2 minutinhos, a pessoa aceitou Jesus. Eu falei: uau, que legal, bacana, você me ensinou, vamos embora? Não, agora é você. Eu falei: eu? Você. Tá, beleza, fui lá. Aí a pessoa aceitou Jesus. Agora vamos embora? Não, agora a gente vai fazer o seguinte: vou eu para um lado, a outra pessoa por um, a gente pega mais pessoas. Eu falei: você está de brincadeira comigo? Não, vamos lá, vamos falar de Jesus. E aí foi. Daqui a pouco estava 1 hora lá falando de Jesus. Aquela resistência do começo foi embora. Mas eu fui o quê? Ensinado a, eu não sabia fazer. Alguém me treinou, formou o Silmar como falar de Jesus naquele momento. E foi tão interessante que quando a gente estava indo embora, no corredor eles falaram de Jesus, quando saíram falaram de Jesus, quando estava no semáforo, ou sinaleiro, como nós dizemos aqui, chega uma pessoa para entregar um negócio e o cara conseguiu fazer a menina acreditar e aceitar em Jesus ali naquela hora, nos poucos minutos que tinha. Eu falei: meu Deus, que assustador. Para mim era. Talvez para você também o seja. Só que ide por todo mundo e anunciar. Sejam os meus imitadores. A Comunhão Cristã Aba anuncia Jesus. É imitadora de Cristo. Não é extraordinário quando você chega aqui? Aí tem o louvor, tem os momentos do culto, de repente sobe alguém aqui, qualquer pessoa que suba aqui, 9, 10 minutos, traz uma palavra, 50 pessoas aceitam Jesus. Você acha que é a pessoa que fez isso? Claro que não. É o Espírito Santo quem faz, não é o que eu falo. E a gente não fala, sabe por quê? Porque a gente tem medo de falar. Mas não é você, não sou eu. É isso que eu tinha vergonha, tinha medo. Mas não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo que fala através de mim. Eu só preciso o quê? Abrir a minha boca. Foi o que Paulo fez durante todo o tempo. Abriu a sua boca. Simples assim. As pessoas aceitam Jesus aqui. Quem vai em igreja tradicional, normalmente o apelo é depois da mensagem. Aqui antes da mensagem acontece o apelo. Como assim? Porque não tem nada a ver com quem faz, não tem nada a ver com estrutura. Tem a ver com quem? O Espírito Santo de Deus. Isso é tão interessante que eu fui um dia num velório. Imagina, você não queria falar no hospital, imagina falar de Jesus num velório. Uma amiga nossa havia falecido. E me pediram para fazer uma oração naquele lugar. E eu era todo o pessoal da minha outra igreja. Pergunta se eu falei de Jesus. O que vocês acham? Sim ou não? Sim, claro, óbvio. Velório, imagina, vou perder a chance. Um texto para todo mundo aceitou Jesus. Aquela alegria, maravilha, tal. Terminou isso. Vem uma pessoa, me puxa no canto e diz assim:
Gilmar, o que você fez é errado. Eu, uai, por quê? Aproveitar de um momento de tristeza das pessoas para falar de Jesus e pegá-las na emoção, está errado. Que tipo de Jesus essas pessoas aceitaram? Eu falei, meu irmão, vai com Deus. Eles aceitaram a Jesus e acabou. Só que se fosse alguns anos, alguns anos atrás, se eu não tivesse passado por aquele treinamento, se alguém não tivesse me mostrado isso, você acha que eu teria feito o que eu fiz aquilo? Nunca. De jeito nenhum. De jeito nenhum, eu não faria isso. Em hipótese alguma. Ele nos enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Paulo fazia isso, nós também temos que fazer. Paulo usava todo e qualquer tipo de ferramenta que ele tinha naquela época para falar de Jesus. Cartas, viagens, recados, falava. Hoje nós temos a mesma estrutura. Eu lembro que em 2008, se eu não me engano, tivemos o surto de H1N1. E aí nós tivemos aqui um ou dois cultos que não foi possível realizar presencialmente em 2008. Naquele ano os cultos foram transmitidos. 2021, 2020, 2022, não agora, mas 2021. Nós fomos impedidos de vir até o culto, vir até o templo, honrar, glorificar, exaltar o nosso Deus, por uma mentira que lançaram por aí. Para nós, Comunhão Cristã Aba, foi como se tudo tivesse tranquilo. A diferença para quem estava aqui na frente é que nós não tínhamos os rostos das pessoas aqui, mas você estava na sua casa, vendo essa estrutura, vendo a palavra, ouvindo a palavra de Deus e vendo o que Deus pode fazer através de Jesus na sua vida. Enquanto isso, muitas igrejas estavam desesperadas, pensando, como é que nós fazemos? Como é que nós vamos fazer? Eu não sei como é que nós vamos fazer, porque agora nós não podemos mais cultuar no templo. Uai! Por que não se preparou? Mas talvez existem métodos que a gente não tem que usar para falar de Jesus. Rede social é uma bênção, internet é uma bênção, se bem aplicada. E aqui se usa para expandir ainda mais o reino, para levar pessoas a conhecerem a Cristo Jesus. Nós usamos todas e quaisquer ferramentas possíveis para poder levar o nome de Deus. Usamos todos os meios. E uma pergunta, isso é só para a igreja? Só para o pastor? Não. Ele ungiu quem? A nós também, porque nós somos iguais a Ele. Ontem eu conversava com uma pessoa, depois do culto, e essa pessoa disse assim, puxa vida, Senhor, me chamaram para um evento. E aí nesse evento, teve uma profissional lá que falou durante 1 hora. Cristã. Falou durante 1 hora. Não falou nenhuma vez de Jesus. Aí como essa pessoa me conhecia e sabia de algumas coisas tal, e ela falou assim, fulano, você não quer falar um pouquinho aqui nesse evento? O evento era dessa pessoa que convidou ele. Claro, vou falar. Não falou 5 minutos. Ele falou sobre a vida que existe em Cristo Jesus. Tinha 80 pessoas lá mais ou menos. Todos fizeram a oração de confissão em coro, dizendo, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, e a partir de hoje eu vou viver uma vida contigo. Uma pessoa que estava num evento. Você no seu trabalho, você na sua empresa, você na sua casa, você na sua família, você no seu bairro, você na sua rua, da mesma forma. Da mesma forma. Falar de Jesus. E ensinar as pessoas a falar de Jesus. Formar esses líderes. Como conclusão, eu quero trazer o seguinte, tem o texto de Romanos, capítulo 11, que nos diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória, para sempre. Amém. A única razão é Jesus. Às vezes as pessoas olham, qual é o segredo do sucesso da Comunhão Cristã Aba? De repente você olha para essa estrutura,
foram 10 casais há 28 anos atrás. Depois de um tempo, 200 pessoas, 150, 300 pessoas. E aí a igreja foi crescendo e hoje estamos aí com 7.000 pessoas. Aí você olha para essa estrutura e diz assim: mas isso não é possível aos olhos humanos, construir toda essa estrutura que tem aqui, atingir todos os lugares que se atinge. E não é possível mesmo. Isso aqui, mão humana, não faz. Deus precisa de sim. Alguém tem que dizer sim. Dizer, eu assumo ser seu imitador, Cristo Jesus. Eu aceito modelar o Senhor. E eu aceito caminhar nessa verdade. O restante é acrescido por Ele. E há 28 anos atrás, esse sim foi dito. E essa estrutura só existe aqui hoje por causa de Cristo Jesus. Por causa de Deus. Mas teve que se dizer sim. E isso vale para qualquer área. Diga sim para Jesus. Seja imitador dele. De uma maneira extraordinária. E tudo aquilo que os olhos humanos veem não é nada perto daquilo que Ele pode fazer, porque Ele é maravilhosamente extraordinário. Só um milagre, e é um milagre atrás de milagre que nós vemos aqui. Jesus atuando de maneira extraordinária. E eu fico imaginando o seguinte: se ali ao lado do Pio e da Rose, a pessoa jurídica chamada Comunhão Cristã Aba pudesse estar sentada ali, e ela tivesse voz. A Comunhão Cristã Aba tem voz, através do Pio, da Rose, das pessoas que aqui estão, do louvor. A Comunhão Cristã Aba tem voz. Mas se essa pessoa jurídica tivesse voz, e como é o dia do aniversário dela, eu convidasse ela, falasse assim: Comunhão Cristã Aba, por gentileza, venha até aqui e traga uma palavra, já que é o seu aniversário, a gente costuma fazer isso, né? Fale alguma coisa. Eu tenho a impressão que a Comunhão Cristã Aba levantaria dali, viria até aqui, pegaria o telefone, pegaria o microfone e diria assim, talvez alguém perguntasse: e aí, qual é o segredo de você durante esses 28 anos estar conquistando tudo o que você tem conquistado? O que você diria para nós? O que nós precisamos fazer? A Comunhão Cristã Aba responderia dessa forma: eu creio. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, porque neste lugar se faz tudo com Cristo, por Cristo, para Cristo, porque é para Ele toda a honra e toda a glória. Para Ele toda a honra e toda a glória. Para Ele toda a honra e toda a glória.